Nessa noite, então, eu quero falar um pouco ali, nós colocamos como personagem Nicholas, e o meu alemão, né, como eu não sei falar alemão, eu vou tentar pronunciar o nome dele. É Nicholas Zinzendorf. Hoje o personagem é ele, mas, como eu disse para vocês, hoje a nossa história, nós não vamos falar tanto sobre o Nicholas Zinzendorf, mas principalmente sobre os irmãos moravianos, como Deus operou extraordinariamente na vida deles, o que Deus fez nessa época da história. Zinzendorf teve um papel muito importante nesse processo de união, que nós vamos estar contando um pouco a história dele e a história dos morávios, principalmente, na live de hoje. Então, para caracterizar para vocês, nós temos que, assim, colocando dentro de um período da história, né, dentro de um período histórico, o que está acontecendo? Nós tivemos em 1517 o início da Reforma Protestante com Martinho Lutero. Porém, antes do Martinho Lutero, nós tivemos os que nós chamamos de pré-reformadores. Então, nós temos John Wycliffe, que foi alguém que também lutou pela palavra, pela tradução da linguagem, das escrituras, de contestar aquilo que estava sendo feito errado com a palavra de Deus. Lendo John Wycliffe, que também foi condenado pela Inquisição, seus escritos foram queimados. Nós tivemos John Hus, que foi da Boêmia, uma região da Boêmia, que hoje, atualmente, essa região ali, Morávia, Boêmia, é a República Tcheca, a região tcheca. Então ele era um monge e Deus trabalhou no coração dele tremendamente, assim, que ele quis trazer a verdade da palavra do Senhor para o povo daquela época, para as pessoas daquele lugar, e simplesmente ele não ficou com aquilo que, quando mandaram ele contestar aquilo que ele acreditava, e ele permaneceu, ele não contestou, ele seguiu também firme pela palavra de Deus, e foi ele que disse o seguinte, antes dele ser morto na fogueira, ele disse, como o sobrenome dele, Hus, é ganso, ele dizia o seguinte, que hoje vocês, e ele foi queimado nas fogueiras da Inquisição, então hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos vai vir um cisne, que vocês não vão poder fazer a mesma coisa. E foi o que aconteceu. No caso, após o período dele, nós tivemos Martinho Lutero, já quase 100 anos, surgindo e trazendo essa questão da Reforma Protestante. Mas não foi algo tranquilo que aconteceu, agora houve a Reforma Protestante, o Martinho Lutero colocou as teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, e o povo seguiu adorando a Deus, e agora mudou de vida, e agora está tudo bonito, está tudo belo, e as missões chegaram até nós. Na verdade, não foi isso, foi muita luta, foi um período de grande derramamento de sangue. Nós tivemos ali, até 1638, um período da Guerra dos 30 Anos, onde houve muita batalha, onde foi um momento onde os ensinos de Martinho Lutero, a reforma começa a pipocar na Europa em vários lugares, não só na Alemanha com Martinho Lutero, mas nós temos em vários outros lugares, da Inglaterra também, e grupos, segmentos surgindo dentro, contestando aquilo que estava sendo feito não só pela Igreja Católica, mas nós temos na Inglaterra os anglicanos surgindo, e na Inglaterra também nós temos ali os puritanos querendo purificar, querendo ir mais adiante nas reformas. Nós temos na Escócia ali os presbiterianos e os huguenotes, na França, todos surgindo um período onde houve muito debate teológico, para que a fé fosse consolidada, para que os dogmas, a ortodoxia da igreja fosse consolidada pelos protestantes. Isso não foi um processo fácil de acontecer. Isso houve o levante da Igreja Católica, que foi o período da Contra-Reforma, e onde se instituiu ali muito mais o Tribunal do Santo Ofício, onde a Inquisição começou a pesar mais. Então houve um período muito turbulento na história da igreja nesse tempo. Mas Deus, como sempre, conserva os seus fiéis na terra, Deus sempre conserva aqueles que realmente creem na palavra de Deus. Tiveram muitos que foram perseguidos nesse período aqui. E de John Hus, os Hussitas, que foi um grupo que seguiu nos ensinamentos de John Hus ali, crendo na palavra do Senhor, crendo nos seus ensinamentos, e se desenvolveram em várias regiões da Europa.
eles fundaram a Unitas Fraternum, que era um grupo que se denominava pela união em Cristo. E esse grupo, ele foi perseguido. Dentro deles havia uns que moravam na região da Morávia, então por isso morávios. Os seus líderes 15 líderes foram decapitados. O povo em geral, seus fiéis foram presos, foram colocados no calabouço, foram mandados para campos de trabalhos forçados. Então houve uma grande perseguição a esse grupo. E esse grupo, dentro dele nós temos Comênios, que ele era um educador e hoje muito importante também no papel da didática, da pedagogia. Ele foi importante nisso porque ele começou a organizar o ensino e propor essa questão da didática dentro do ensinamento para as crianças. Ele era que fazia parte dos unitas, que eram desse pessoal que seguia o John Hus, esses que seguiam John Hus, a palavra que ele estava trazendo para a igreja naquele período. E ele pedia para Deus para ser uma semente invisível, que aquela semente, enquanto ele fosse vivo, permanecesse invisível, mas que essa semente brotasse. Então, o Comênios ele foi muito importante porque ele ia de localidade em localidade, fortalecendo os que sobraram, os restantes dos morávios e desses russitas ou dos que seguiam ali os Unitas Fraternum, que ainda era um povo que estava tentando buscar a Deus nesse período, ainda estava tentando viver da maneira mais próxima que estava nas Escrituras nesta época aqui. Então aconteceu essa situação. Em 1700 nasce então o Nicholas Zinzendorf. Ele era de uma família nobre muito importante. O pai dele faleceu quando ele era ainda um bebê. A sua mãe casou quando ele tinha 4 anos de idade e ele foi mandado para ser criado com a avó. E a avó dele era uma luterana, mas ela era uma luterana que ela era baseada no pietismo, ou seja, não era simplesmente da igreja luterana, porque nesse período aqui, na história, está acontecendo várias coisas. Primeiro, é a questão da reforma protestante. Nós temos na Europa o período do Renascimento também, nós temos um período da racionalização, do humanismo surgindo. Então tudo foi discutido e a própria teologia começou a ser discutida dentro do paradigma de racionalismo, dentro de um paradigma mais humanista, de uma outra visão. E os luteranos começaram a buscar uma ortodoxia, ou seja, um dogma, uma teologia mais que eles pudessem praticar, se organizar dentro da teologia deles. E dentro desse grupo tinha um grupo chamado do pietismo. Esse grupo do pietismo, ele era um grupo que buscava não só a prática religiosa, a organização religiosa, a teologia em si, mas era um grupo que ia muito mais além. Eles achavam que eles precisavam ter uma vida de relacionamento com Deus diferente de simplesmente cumprir regras de fé. Então, na verdade, esse nome foi dado para eles, esse pietismo, numa forma até como de um grupo que estava tentando ser muito santificado, uma forma até de menosprezá-lo, que eles estariam tentando se santificar a mais. E a avó do Zinzendorf, ela seguia essa linha do pietismo, ela buscava mais essa vida relacional com Deus centrada na pessoa de Cristo. E o Zinzendorf, desde criança, ele foi alguém que realmente sentia a necessidade de buscar Deus, que dos 6 anos de idade, que ele escrevia bilhetes para Deus. Ele escrevia bilhetes assim: Senhor, eu sou teu, tu és meu. Então ele escrevia bilhetes de amor para Deus, e eu serei para sempre teu. E jogava esses bilhetes de amor pela janela onde ele estava. Então, desde criança ele tinha essa chama no coração dele, esse amor por Deus, Inicialmente ele queria seguir dentro da prática, quando ele começou a estudar, ele queria seguir como um ordenado da igreja, mas a família dele foi contra, visto que ele era de uma família nobre, então ele tinha que buscar de uma maneira mais nobre, ter uma condição de vida mais importante. Então inicialmente ele foi estudar direito, e foi estudar também em Wittenberg. E quando foi estudar em Wittenberg,
O professor dele, que também tinha uma tendência maior para o pietismo, trouxe mais para ele essa questão do relacionamento com Deus, da importância desse relacionamento com Deus também ser o amor fraternal se demonstrando através das obras, através das pessoas, de como cuidar dos irmãos e como atender a obra de Deus, e que esse relacionamento não era só uma liturgia da igreja, mas era algo verdadeiro. E o Zinzendorf realmente foi tocado e permaneceu assim. E uma viagem que ele foi fazer em Munique, ele viu um quadro de Cristo pintado, e nesse quadro Cristo estava com o seu olhar olhando de volta para a pessoa que estava ali. A pintura era Cristo olhando. E nessa pintura estava escrito assim: tudo fiz por ti, e tu, o que fazes por mim? E o Zinzendorf viu aquilo e ficou impactado com aquela palavra, com aquela mensagem. Isso eu acho interessante, porque às vezes a gente não imagina como Deus vai usar meios para tratar o nosso coração ao chegar diante de nós, para chegar às nossas vidas. O Zinzendorf, ele diz que ele não teve um momento que ele disse assim: olha, agora eu me converti, porque ele diz que toda a sua vida dele, desde a infância, ele tinha um amor por Deus, ele tinha um amor, uma sede de Deus, uma sede de ser fiel a Deus. E quando ele viu isso na sua juventude, quando ele viu esse quadro, essa frase de Cristo olhando para ele, dizendo: tudo fiz por ti, tu, o que fazes por mim? Ele se sentiu impactado com essa palavra. Ele se sentiu impactado com essa palavra e foi orar e se colocou diante de Deus, e realmente ele se entregou para Deus. Senhor, eu tenho te amado desde a minha infância, eu tenho te amado verdadeiramente, Senhor, mas eu não sei se eu tenho demonstrado, como que eu tenho demonstrado esse amor. Então me ensina a demonstrar esse amor, me ensina a fazer por ti algo, me ensina a fazer algo por ti. E se colocou nas mãos de Deus, se colocou realmente nas mãos de Deus, ele se entregou para que Deus fizesse algo através da vida dele, né? Que ele entendeu que tudo Cristo tinha feito por ele na cruz do Calvário, o que ele estava fazendo por Cristo, o que tu fazes por mim. Então ele se entregou diante de Deus naquele momento, se entregou a sua vida para que Deus fizesse algo pela vida dele. Pois bem, em continuidade essa situação, ele continuou os seus ensinamentos, os seus estudos, passou a ser conselheiro em Dresden, ali numa corte que havia. Ele tinha uma propriedade de terras que pertencia aos seus avós, e ele acabou adquirindo essa propriedade de terras. E aconteceu que em 1722 começou a surgir, a aparecer nessa região onde ele tinha essas terras, um grupo de pessoas chamados morávios. Por quê? Porque eles vinham da região da Morávia. E eles chegaram neste lugar, cerca de 300 morávios, e foi aquilo que Deus usou para responder a oração de Zinzendorf. Zinzendorf tinha orado e se colocado nas mãos de Deus. Olha, Senhor, eu quero realmente te servir, demonstrar o meu amor por ti, eu quero fazer algo por ti. E Deus respondeu a oração de Zinzendorf, mandando para essa propriedade, para essa região, essas pessoas, esses moravianos, porque nessa região foi um período de muita perseguição aos cristãos aqui, todos aqueles que estavam iniciando na sua fé, nos protestantes, que estavam e foram muito perseguidos, e eles estavam buscando asilo, eles eram refugiados. E o Zinzendorf deu abrigo para eles nesse lugar. Eles eram cristãos que vinham da região da Morávia e da Boêmia. Então o Zinzendorf deu asilo, deu um local para eles nessas terras onde eles estavam, onde ele tinha essa propriedade, para que eles pudessem morar ali, constituir um povoado. E esse povoado se deu o nome de Hermurt. Eu não sei pronunciar alemão, mas Hermurt, que significa o redil do Senhor. Só que aí vocês imaginam esse lugar, em 1722, como vinham crentes de vários grupos teológicos. Nós tínhamos luteranos ortodoxos aqui, como ortodoxos no sentido de que estavam muito dentro da sua ortodoxia, dentro da sua prática de fé, muito tradicional. Tínhamos os pietistas, que era um grupo luterano que já demonstrava um pouco mais de vida relacional com Deus, diferente daqueles que eram mais dogmáticos. Nós tínhamos aqui os unitas fraternos, que eram ali dos Russelitas, que vinham do John Hus,
que estavam também buscando, sendo perseguidos. Então foi um grupo de crentes, vamos dizer assim, que foi uma mistura religiosa que foi buscar asilo e socorro nessa região aí, onde o Zinzendorf deu lugar para eles irem morar. Então foi uma miscelânea teológica. O que que acontecia? Logo que esse grupo foi para lá, para essa região, que começou a estar nesse lugar, não foi um momento muito fácil. Por quê? Porque como eram várias linhas religiosas, começou a ter muita discussão e muita divisão naquele povoado. E era tanta divisão que se diziam que um chegava aí para a porta do outro pregar que o outro estava errado, que tinha que seguir aquilo que ele estava acreditando. E explodiu ali dentro deles um espírito de guerrear uns contra os outros, no sentido de que a minha teologia é correta, a tua não. A minha igreja é a melhor, a tua não. Então, esse grupo de cristãos ali começou a divergir dentro dos seus dogmas, daquilo que eles acreditavam como razão de fé. Inclusive, o próprio Zinzendorf e alguns moradores daquela região ali começaram a chamar eles de besta do Apocalipse, porque estava acontecendo um período de grande problema. E o Zinzendorf, que ele estava anteriormente ali exercendo a sua profissão, ele já tinha casado também, e ele estava sendo como conselheiro na corte. Ele vai e volta para esse povoado onde ele tinha dado abrigo para esse grupo de crentes ali, e ele vai começar um processo de oração e de ensino com esses irmãos. Ele vai juntar eles e vai começar a criar e disciplinar, ele vai começar a orientar, ele se torna o pastor dessa igreja, porque ele vai começar a trazer para eles que a Bíblia, as regras de fé tinham mais razões para eles se unirem do que situações onde eles divergiam. Começou a mostrar para eles que mais eles tinham coisas para se unir do que para se dividir. E começou a mostrar que o corpo de Cristo precisava estar unido. Ele começou a mostrar para esse grupo de irmãos ali que mais importante de tudo era um processo de amor, de união. E começou ali uma série de estudos e oração com esse grupo. Ele fez um documento para que todos aqueles que moravam naquela região ali assinassem concordando com aquela regra de fé deles ali, que agora eles passariam a buscar Deus. E ali se denominou esse grupo dos moráveis, porque era a região onde eles estavam morando, e que eles iriam buscar Deus verdadeiramente, que eles iriam viver em amor fraternal, que eles iriam buscar a união. E houve um período assim, importantíssimo daquele grupo. Deus trabalhou no coração daquele povo, daqueles irmãos que estavam ali, e eles começaram a se reconciliar uns com os outros que estavam ali brigando por teologias. Começaram a se reconciliar os irmãos, o ambiente foi mudado, aquele ambiente foi totalmente trocado. Eles começaram a buscar Deus, e então em 1727 o Zinzendorf reuniu os irmãos na capela ali daquela região, onde eles tinham organizado uma capela, e começaram um culto a Deus e celebração da ceia. E quando eles estavam ali celebrando a ceia, ali no dia 13 de agosto de 1727, eles estavam reunidos ali, aqueles irmãos, celebrando a ceia do Senhor em comunhão, em união, em oração, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Foi conhecido como Moravian Pentecoste. Foi um dia onde o Senhor desceu, o Espírito Santo, Deus tomou conta, o Espírito Santo tomou conta daquela igreja, daquele lugar, daqueles irmãos que estavam ali reunidos. E os irmãos começaram a ter experiências com Deus espirituais, irmãos que se prostravam ao chão, irmãos que tiveram revelações da parte de Deus, irmãos que tiveram experiências espirituais com o Senhor, tiveram visões, tiveram revelações da parte de Deus. Então foi uma verdadeira festa espiritual que aconteceu. Mas aqui eu acho interessante falar que para que acontecesse isso tiveram alguns pré-requisitos. Em primeiro lugar, aqueles irmãos estavam divergindo, eles não estavam em união. E onde na união, Deus não pode ordenar a bênção, porque a Bíblia diz que Deus ordena a bênção onde há união. E aqueles irmãos passaram a entender que eles precisavam estar em união, que o corpo de Cristo precisava estar em união e demonstrar essa união através do amor, do tratamento uns com os outros, os cuidados. Através do estudo da palavra de Deus, ele começou a reunir pequenos grupos para estudar a palavra de Deus e oração.
E eram pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não tinham cursos teológicos, que não tinham ido para a faculdade teológica. Eram pessoas artesão, moleiro, pessoas bem simples mesmo, de vida simples, que estavam morando nessa região. E o Espírito Santo foi derramado de uma maneira tremenda naquele lugar. Aqueles irmãos começaram a ser realmente trabalhados pelo Senhor. Eles começaram a entender que Deus tinha algo com aqueles irmãos e começaram a entender realmente aquela frase que o Zinzendorf viu na sua juventude, né? Cristo dizendo ali, tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim, começou a refletir no espírito daqueles irmãos ali. Os irmãos começaram a querer fazer algo pelo intermédio, para o Senhor, para o reino de Deus. E era um grupo que começou assim, um grupo que buscava muito em oração. Um grupo que começou a fazer algo que mudou muito as características que hoje, inclusive, nas igrejas tem, que foi a tendência do louvor. Foi muito impactante a parte do louvor dos morávios. Eles começaram a escrever muitos hinos, inclusive os Zinzendorf, mais de 2.000 hinos. A palavra era pregada, e então eles tinham assim um devocional diário. Enquanto eles tinham um momento de leitura da palavra, tinha um hino também que correspondia com aquela palavra. Então era reforçado o ensinamento da palavra de Deus através dos louvores. E foi um grupo que se despertou muito para louvar a Deus, um grupo que se despertou muito em oração. Em 1731, então, o Zinzendorf vai para a região de novo da corte real, ali onde ele estava fazendo as suas orientações da época. E ele vai ter contato com pessoas, com esquimós que vieram da Groenlândia, com pessoas que tinham conhecimento alguns que tinham escapado da escravidão e que falaram a respeito, né? Pediram que o Zinzendorf orasse ou que fizesse algo que a palavra do Senhor chegasse em outros lugares. Que muitos estavam na África buscando a palavra de Deus, muitos estavam na região da América Central, da América do Norte, desses lugares mais distantes do mundo precisando do Evangelho. E ele se sentiu realmente ali, o Zinzendorf, se sentiu a necessidade de começar a trazer a ideia de missões para esse povo dos morávios. Bom, essa questão do despertamento de missões foi algo tão extraordinário no grupo dos morávios, tão extraordinário, que depois, pela proporção dos habitantes daquela localidade, existia um missionário para cada 25 habitantes. Então, a cada 25 habitantes dos morávios, um se tornou missionário pelo mundo. E os moravianos, eles iam para a missão, eles não iam para a missão pensando assim, eu vou ir para a missão num lugar onde eu tenho sustento, onde eu tenho condições. Eles iam para a missão sabendo que eles iam dar a sua vida por intermédio para Cristo. Eles tinham essa convicção no coração deles. E ali começou um despertamento para missões. Os jovens moravianos começaram a ser mandados para a missão, começaram a sair como missionários para o mundo inteiro. Então, tem alguns episódios importantíssimos dentro dessa questão das missões e também da oração, porque a partir dessa oração, desse dia que eu falei ali em 1727, onde teve essa experiência pentecostal ali, onde Deus derramou o Espírito Santo sobre aquela localidade, aqueles irmãos, eles criaram ali uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, cerca de 120 anos, uma reunião de oração que começou e foi extremamente espetacular, aquele povo realmente buscando a Deus em oração. Eles criaram naquela comunidade um relógio de oração. E esse relógio de oração contava com 24 homens, 24 mulheres no mínimo. Um homem e uma mulher oravam 1 hora por dia. Nessa capela nunca ficava sem ninguém estar orando. Então, e isso ia dia, noite, madrugada, e durou esse culto de oração, essa reunião de oração, ela durou mais de 100 anos. Então, vocês imaginem que algo extraordinário foi quando Deus tocou nesses irmãos a ponto de eles se entregarem para Deus de uma maneira de oração, dessa oração, desse relógio de oração, desse cronograma de oração, dura mais de 100 anos. Então nasceu gente nesse período, foram educados e seguiram passando adiante esses ensinamentos de manter a oração
e passava de pai para filho, e esse relógio de oração, imaginem, durou mais de 100 anos, esse período de oração dessa comunidade. Então, orando ao Senhor, e nesse tempo de oração, nesse tempo de busca do Senhor, de realmente vida com Deus, porque foi um grupo que entendeu que eles precisavam buscar Deus muito além da prática religiosa, não era somente ir à igreja, não era somente seguir os dogmas, não era somente seguir as doutrinas teológicas, era vida com Deus, era relacionamento com Deus. Então esse grupo começou a buscar esse relacionamento com Deus centrado na pessoa de Cristo. E a partir daí se despertou o desejo de comunicar a pessoa de Cristo para o mundo, para as nações, especialmente onde não se tinha ninguém. Então muitos foram enviados para os campos de missão. Então conta a história que dois jovens moravianos, eles sentiram no coração, ouviram relatos de alguém que havia conseguido sair dessa região das Ilhas do Caribe e que estavam vivendo em escravidão, mas que muitos ali naquela região estavam escravos ainda, precisavam buscar o Senhor, sair daquela região ali da escravidão, e começaram a ter o desejo no coração deles de ir servir ao Senhor, como pregar o Evangelho. Mas como é que eles iam sair ir para essa região, pregar a palavra de Deus, sendo que era uma região onde tinha muito trabalho de escravo nesse lugar e que não eram aceitos. Então eles tentaram se comunicar ali com os governantes dessa ilha nesse tempo para ir evangelizar nessas ilhas do Caribe. Não foi permitido, inclusive os donos da terra disseram que não permitiriam, eles não permitiriam ninguém ir evangelizando, trazendo cultura da palavra de Deus nesses lugares, não acreditavam em Deus. Então, o que esses moravianos colocaram no seu coração? Eles colocaram no seu coração, eles entraram em contato com os irmãos com esses proprietários, com esses governantes, disseram assim: então é o seguinte, já que nós não podemos ir como missionários pregar a palavra do Senhor, nós queremos ir como escravos. E eles, então conta a história que eles se ofereceram, eles se venderam como escravos para pregar a palavra do Senhor. E eu acho assim algo extraordinário. Que amor pelas almas, que paixão, que entendimento de servir a Cristo verdadeiramente. Quem de nós faria uma situação dessa? Eles colocaram no seu coração que eles se venderiam como escravos, para trabalhar como escravo, para ficar escravo para o resto da vida, para pregar o Evangelho para aqueles que estavam ali escravos naquela região do Caribe. E então o governante disse: olha, comprou, a passagem, a ida deles foi comprada como uma passagem para que eles fossem para essa região como escravos, e que na saída deles, as famílias, todos os irmãos foram acompanhar a partida deles, e que eles diziam: estamos indo buscar a recompensa do Cordeiro, estamos indo para a nação para que Cristo tenha a recompensa pelo seu sacrifício. Eles diziam e eles sabiam que eles estavam indo para uma viagem que talvez eles não retornassem. Então, alguns em que esses irmãos foram para essa região, outros colocam que a situação que eles, quando chegaram essa região, como eles eram brancos, eles então foram impedidos de trabalhar como escravos realmente com aqueles. E eles foram então trabalhar no seu próprio ofício. Um era artesão e o outro era carpinteiro, mas eles conseguiram chegar naquela região, eles conseguiram evangelizar, que eles batizaram mais de 3.000 escravos ali nessa região e que conheceram a Cristo por intermédio deles, por dois morávios que realmente colocaram no seu coração de ir como escravos, se venderam como escravos para pregar a palavra de Deus. E depois Deus continuou trabalhando através deles naquela região ali. Então isso foi algo, eu já contei a história do George Miller aqui, isso foi algo que impactou George Miller também, quando ele conheceu a história desses morávios que se venderam para pregar o evangelho, eles sabiam o que estava acontecendo. E muitos jovens ali morávios foram enviados para a missão, eles sempre iam de 2 em 2, e geralmente os morávios eles levavam consigo um par de calçados, a sua lápide, e segundo as informações eles diziam que levavam no seu coração, né, eles sabiam que teriam que levar o seu caixão também, porque eles sabiam que as viagens que eles iam como missão, certamente eles não retornariam mais para suas terras. E quando eles iam para a missão, e isso foi algo que impactou muito George Miller também, eles não recebiam financiamento nenhum da igreja local, porque eles não tinham como financiar. Então eles iam por conta
por conta própria, pregar o evangelho aos lugares. E em um determinado momento, o conde Zinzendorf ali, quando já tinha mandado vários jovens, já tinha mandado vários irmãos para missões, para pregar o evangelho, e eles tinham simples profissão, eles não eram teólogos, eles não tinham se formado na universidade, eles eram pessoas simples, mas que tinham um desejo de pregar a palavra de Deus. Chegou um ponto que não tinha mais ninguém, e aí ele teve um encontro com 2 esquimós que colocaram para eles que precisavam que a palavra do Senhor chegasse até a Groenlândia. E o Zinzendorf então foi orar, porque não tinha mais ninguém disponível naquela localidade para enviar para missões. E Deus colocou, ele teve um sonho e Jesus colocou no coração dele que tinha um oleiro na região ali, que era para esse oleiro, que não tinha casado, que era para esse oleiro ir para missões na Groenlândia. E o Zinzendorf nem sabia onde é que era a Groenlândia. E o Zinzendorf então chegou para esse irmão e disse: olha, eu tenho algo para te dizer. O Senhor colocou no meu coração para você ir fazer a missão na Groenlândia. E eu posso te dizer o seguinte: nós não temos recursos para mandar missionário, nós não temos como te sustentar para missões. Eu não sei onde é que fica a Groenlândia e vou te dizer mais, talvez você nunca mais volte. E aí diz que esse oleiro pensou e pediu para ele, para o Zinzendorf, foi orar e pediu então para o senhor me trazer um par de sandálias velhas que eu vou seguir a missão. Então o Zinzendorf foi para sua casa no dia seguinte, muito cedo pela manhã, pegou o par de sandálias, foi levar até esse oleiro, até esse irmão para que esse irmão seguisse o trabalho missionário. E quando ele chega, bateu na casa do irmão, o irmão não estava mais, a vizinha do irmão chega para o Zinzendorf e diz o seguinte: olha, ele me passou os bens que ele possuía e lhe deixou escrito o seguinte: não posso mais esperar, preciso ir pregar o evangelho. Há muitos que estão esperando. A missão é muito importante para esperar. E não se sabe mais, não se sabe o nome desse irmão, desse oleiro que saiu pregar. O que se sabe é que hoje cerca de 50% dos esquimós têm conhecimento da palavra de Deus, do cristianismo, em função de missões. Os morávios foi o grupo que mais mandou missões, inclusive através dos morávios. John Wesley, grande avivalista da palavra de Deus, foi tremendamente impactado através da vida deles, porque em um determinado momento John Wesley estava navegando, estava vindo para a região das Américas evangelizar os índios, e aquela embarcação sofreu uma turbulência muito grande ali no mar, uma tempestade, e eles começaram a se preocupar, e ele observou que enquanto ele tinha temor, o grupo de morávios estava ali orando e cantando, e ele não via as famílias, não via aquelas pessoas tristes, não via aquelas pessoas aborrecidas, não via aquelas pessoas entristecidas, via eles cantando no meio da tempestade, e ele vai, junta seus irmãos e começa a perguntar como eles têm paz na tempestade, como é que eles têm paz naquele momento, naquela situação. E realmente os morávios tinham esse espírito, de viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eles tinham esse espírito da certeza de que eles estavam fazendo a obra de Deus e que não importava a situação que eles passavam, eles estavam indo para servir ao Senhor. E aí o John Wesley vai dizer o seguinte: olha, eu estava indo converter os índios, mas eu é que preciso ser convertido. Então, o impacto que teve com esse grupo de morávios que estavam ali também indo pregar a palavra de Deus. E eles mandaram missionários para várias regiões do mundo. Então, foi mais de 2.150 membros daquela região ali mandados para pregar a palavra do Senhor, para ir pregar a palavra em vários lugares do mundo. Então, era um grupo que realmente tinha no seu coração esse desejo de servir a Deus. E aí nós vemos tudo uma preparação, todo um momento que tudo aconteceu. E algo importante a respeito da vida deles, que eles entenderam que a vida deles pertencia para Deus, que eles estavam ali buscando ter um relacionamento com Deus. A vida deles era simples, eles viviam da maneira que eles podiam, eles compartilhavam com seus irmãos, viviam uma vida fraterna, viviam uma vida de unidade. O Zinzendorf, ele vai viver até 1760, ele vive cerca de 60 anos. Ele também, em 1739, ele vai também sair em missões. Ele vai para a região da América do Norte, vai fundar várias colônias também ali, locais onde eles estão pregando a palavra de Deus. Então, por intermédio desse grupo de cristãos que foi perseguido, que precisou entender a importância
da união entre os irmãos, de se unirem em buscar Deus, de se unirem por um propósito. Deus trabalhou, derramou do Espírito Santo, eles seguiram aquele relógio de oração que eu não encontro na história algo tão forte, tão impactante, dizer que um culto de oração durou 100 anos, durou mais de 100 anos, onde esse grupo que se prontificou a buscar Deus, eles estavam sempre em incessante oração, sempre havia alguém orando, intercedendo. E então a importância da oração, a importância do estudo da palavra, a importância de meditar naquilo que Deus tem aos corações, para que Deus faça a sua obra, para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, a importância de nós entendermos esses 3 pilares: a união, a oração e o estudo da palavra. Para quê? Porque só a partir desses 3 pilares que o Senhor vai poder impulsionar o ministério que Deus tem nas nossas vidas, se é para missão. Porque todo cristão é chamado a ser missão, senão ele é uma fraude. Se todos nós não somos missionários, nós somos uma fraude de cristão, porque todos nós somos chamados para fora, para anunciar o evangelho de Cristo a todas as pessoas que necessitam ouvir, e até mesmo a nós mesmos, porque às vezes nós temos que relembrar para nós mesmos que nós precisamos crer no Senhor, relembrar para os nossos irmãos que nós precisamos crer no Senhor. A palavra do Senhor, então, lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses é a carta da alegria, e é a carta que Paulo escreve na prisão. Mas é chamada carta da alegria que mesmo estando na prisão, mesmo estando na hora da maior dificuldade, da luta, da tribulação, ele diz para os irmãos várias vezes: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma carta que ele entende que a situação, que mesmo que ele venha padecer a situação, ele entende que a vida dele pertence a Cristo. E ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então que se deva escolher, mas de ambos os lados estou, aperto e tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor vós ficar em carne, e tendo esta confiança, sei que sempre ficarei e permanecerei com todos vós, proveito pelo meio de gozo e fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus e a minha nova ida a vós. Então ele diz para os irmãos que ele sabia que a vida dele pertencia para Cristo, que o viver para mim é Cristo. Aqueles irmãos morábios, eles entenderam que eles precisavam ter um relacionamento mais próximo com Deus, um relacionamento mais próximo com Cristo. Nicholas Zinzendorf entendeu num período da história onde muitos estavam preocupados com a religiosidade, com as práticas, com os dogmas. Ele entendeu que precisava ter um relacionamento muito mais próximo de Cristo. E nós precisamos entender que precisamos ter esse relacionamento muito mais próximo do Senhor. Buscar a sua presença, buscar estar diante dele, buscar estar em união com nossos irmãos, sentir a dor que nossos irmãos estão padecendo. Paulo escreve para os seus irmãos, colocando a situação que era a situação que ele estava passando ali na prisão, que ele desejava ver os irmãos, que ele tinha alegria de lembrar dos irmãos, o quanto esses irmãos dessa igreja de Filipenses o auxiliaram, mandaram ofertas, estiveram juntamente com ele, atendendo e ouvindo quando Paulo aqui também precisava. O quanto que nós precisamos de irmãos que estão juntamente conosco na hora das dificuldades, na hora da luta. Mas essa igreja entendeu o que Paulo estava dizendo aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós não sabemos a nossa vida, nós não sabemos o que vai passar, nós não sabemos o que está por vir, mas só nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Então, assim como Zinzendorf viu aquela frase naquela pintura, tudo eu fiz por ti, tu que fazes por mim? O que nós fazemos por Cristo hoje? Se nós formos colocar o exemplo desses irmãos morávios que entenderam que realmente precisavam dar a sua vida pelo Cordeiro, por Cristo, porque eles diziam: estou indo buscar a recompensa pelo sacrifício do Cordeiro. Eles sabiam que muitas vezes eles iam para a missão e que muitos deles não retornariam.
Quantos de nós sabemos que estamos indo, não sabemos qual é o destino que o Senhor tem para nós. Nós não sabemos qual é as dificuldades que passaremos na vida. Não sabemos qual é as lutas que nós iremos enfrentar. Mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos daquele que todas as coisas pode. E que nós temos que manifestar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. E como é que nós vamos mostrar o nosso relacionamento com Deus se nós não temos relacionamento às vezes com nossos irmãos? Precisamos, assim como essa igreja se uniu, que essa igreja que precisou buscar os seus irmãos, estar próximo dos seus irmãos e se uniu com os seus irmãos, e se uniu em oração, e se uniu para servir a Deus, e se uniu para aprender do Senhor. Ela obteve de Deus a resposta, o revestimento do céu, o impulsionamento, porque é só quando temos o impulso do Espírito Santo que somos renovados, temos condições de fazer a sua obra e seguir falando de Cristo. Foi uma igreja que deu o exemplo do amor e da importância da união e da oração. Então, queridos, que nessa noite fique para nós esse exemplo, que a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós não sabemos que lutas e adversidades nós vamos passar, mas nós sabemos o quanto nós precisamos ter um relacionamento profundo com Cristo. Um relacionamento de buscar ao Senhor, um relacionamento com nossos irmãos, de estarmos unidos. Se nós não podemos estar unidos fisicamente, precisamos estar unidos uns com os outros, no sentimento de sofrer a dor com o nosso irmão quando ele precisar, de dar o nosso ombro com o nosso irmão quando ele precisar, de suportar a fraqueza dos mais fracos, a importância de apoiarmos o nosso irmão, de vermos a necessidade, de vermos aquilo que ele precisa também. Essa igreja dos morávios, ela passou por muita dificuldade, por muitas perseguições, mas eles, apesar disso, aprenderam a importância de se unir, de orar e de buscar em Deus a solução para suas dificuldades, a solução para seus problemas e muito mais. Eles nos deram um exemplo e estiveram aí inspirando muito mais, porque depois dos morávios nós tivemos George Miller, que foi o apóstolo da fé, um homem tremendamente usado, que a sua fé era tremenda em Cristo, ele dependia de Deus, assim como ele aprendeu com os morávios, que dependiam do Senhor para o seu sustento. Nós tivemos John Wesley, importante avivalista, que entendeu a importância do Espírito Santo e de pregar o Evangelho e de sair para fora, e muitos depois deles surgiram amando missões no mundo inteiro. E ali teve o surgimento porque alguns irmãos resolveram botar de lado as divergências, se unir, estudar a palavra do Senhor, orar, buscar Deus verdadeiramente e entender que eles precisavam ter um relacionamento com Deus e que a sua vida pertencia ao Senhor. Amém?